Você vai me... É você que vai me Bom dia a apresentar. todo mundo. A gente está iniciando aqui o nosso bate-papo desse mês de março. E nós temos como convidada a terapeuta homeopata Sila, né? Para os íntimos e para os que são amigos dela, eu espero estar nesse grupo. Então a Sila está aqui conosco, nos dando esse prazer, esse privilégio de a gente conhecer o que é a homeopatia, e depois a gente vai trazer algumas coisas ligadas à questão de como ela pode agregar à psicanálise, se ela agrega ou se ela é algo que encaminhamos, isso a gente vai descobrir um pouquinho hoje, tá bom? Eu falo pouco, no finalzinho eu só vou fazer algumas intervenções. A palavra é sua, Sila. Tá, bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui, convidado pelo meu professor Orlando Marçal. Maravilha. Eu falei para ele essa noite que não tinha como eu falar de homeopatia sem falar do histórico da homeopatia, pelo menos um pouquinho. Fica difícil você entender a ação da homeopatia se você não entender um pouquinho do histórico. Ô, Orlando, só um pouquinho, tenta me ajudar. Está me dando. Tá, eu estou ouvindo a minha própria voz. Ela está reverberando. Aqui está tudo, aqui tá tudo Tá, então normal. tá. Não sei como é que está Tá, eu vou para tentar. vocês. Alguém pode dar outro retorno? Está tudo tranquilo. E Para tranquilo mim está também. perfeito. Tá, eu vou tentar falar. Deixa, eu vou tirar o microfone, vamos ver se melhora para mim, porque está me incomodando. Tá dando certo? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá bem assim? Posso continuar? Pode continuar. Então tá. Eu vou começar falando um pouquinho do criador da homeopatia, que é o Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, ele foi um médico que, assim como Eduard Bach, dos florais de Bach, assim como Freud, desanimados com a homeopatia, com a medicina tradicional que eles se formaram, no caso do Samuel Hahnemann, ele desistiu de atuar na medicina e começou a viver de tradução de livros. Porque ele era um menino de origem pobre, mas ele tinha se mostrado muito inteligente para línguas. Então, desde cedo, ele começou a estudar línguas. E então, por causa dessa facilidade dele, ele foi viver de tradução de língua, de livros. E num determinado livro, ele encontra um medicamento, uma planta, na verdade, chamado quina, que é, gente, nada mais, nada menos do que essa quina ou cloroquina que nós estamos vivendo aí nesse momento de discussão polêmica. Então, Samuel Hahnemann começa é, é, estu, é, fazer essa tradução desse livro e ele chama a atenção dele essa planta, essa quina, que conseguia curar a malária. Naquela época era o que se tinha para o tratamento da malária. E ele, então, achando muito interessante a questão da quina, ele resolve começar a tomar essa quina, mesmo estando, mesmo não tendo nenhum problema de saúde. Ele resolve tomar em forma de chá, que era como os índios faziam. E ele começou a perceber que conforme ele tomava frequentemente o chá, ele começou a sentir algumas dos mesmos sintomas que a malária ocasionava. E ele começou a sentir assim, muitos sintomas, como se ele tivesse doente da malária. E aí o que ele fez? Ele suspendeu aquela frequência de chá e aqueles sintomas desapareceram. Então, por que é importante as pessoas entender isso? Porque o remédio homeopático, ele trata pelo semelhante. Como assim? O remédio que cura um determinado sintoma é o mesmo que provoca aquele sintoma. Então, quando você vai tomar um remédio homeopático,
primeiro ele vai causar em você aquele mesmo sintoma que é a sua queixa, mas bem de forma fraca, moderada, controlada, de forma que o seu próprio organismo vai conseguir superar aquilo ali e resolver o seu problema. Então, assim, tem muita gente que diz assim, a homeopatia não tem efeitos colaterais. Não é bem assim. A homeopatia, ela tem esse, que a gente pode chamar de efeito de cura, né? Pode ser assim, que enquanto ela começa a agir, ela pode sim te dar um mal-estar. Por isso a importância de você ter um homeopata na condução do tratamento, porque ele vai saber qual a gente chama de dinamização. A grosso modo, a gente poderia falar potência. Então, o homeopata vai te dar a potência adequada para você não sofrer demais com esse retorno de sintoma, entende? Então, quando você toma a homeopatia, primeiro você sente um leve agravamento para depois começar uma melhora. E Hahnemann, então, ele começa a fazer testes com vários produtos que ele tinha à mão, várias plantas. Ele usa a beladona, ele usa o arsênico. O arsênico que ele usou, fazendo os testes nele, hoje é um grande remédio que consegue cobrir assim, um monte de problemas de saúde. Né? Então, ele fazia testes. Inclusive, não tem como você entender a homeopatia sem você entender os 4 pilares da homeopatia. Que o primeiro é a experimentação em homem sadio. Como assim? Para você criar um novo remédio, você precisa pegar esse remédio, ultra diluir esse remédio e pegar um número grande de pessoas saudáveis, pessoas que não estejam com nenhum sintoma de doença, e essas pessoas precisam provar, tomar esse remédio diariamente, geralmente 3 doses por dia, num período de cerca de 30 dias. E aí essas pessoas, elas vão escrevendo, anotando quais são os sintomas que ela está sentindo. Então, eu vou até falar para vocês que nessa pandemia, em julho do ano passado, foi criado um remédio aqui no Brasil, um remédio homeopático, ele foi feito a partir de saliva de pessoas contaminadas, e foi um laboratório brasileiro que fez, e o que ele fez? Na época, em julho ainda, junho, julho, eles recrutaram cerca de 300 pessoas saudáveis para poder fazer o teste do remédio, e quando foi final de julho, começo de agosto, esse remédio já estava testado segundo a forma que Hahnemann testava lá em 1900 e bolinha, na época dele. Então, então, hoje nós temos um remédio homeopático brasileiro que melhora bastante a imunidade em relação ao coronavírus e que foi criado da mesma forma que Hahnemann criou muito tempo atrás, com a forma como ele criava os remédios dele. Então, o primeiro pilar da homeopatia é experimentação em homem sadio. A segunda é lei dos semelhantes, é o que eu acabei de falar. Um remédio para poder curar, ele precisa causar no indivíduo sadio os mesmos sintomas de uma determinada doença que ele vai curar. Outro detalhe importante que foi as leis de Hahnemann é o medicamento único. Como assim, medicamento único? É possível que aqui, entre esse grupo que esteja assistindo, né, ou quem vai assistir no futuro, que vai ficar gravado, é possível que alguém vá dizer assim, olha, mas o meu homeopata me dá uma receita com vários remédios homeopáticos. E o Hahnemann pregava que quando você passa por uma anamnese bem feita,
um único remédio vai resolver o seu problema. Mas a dificuldade hoje, porque assim, a homeopatia, ela trata especialmente do emocional. E hoje tem muitas coisas que podem mascarar os nossos sentimentos. Então, às vezes, numa primeira consulta, a pessoa não consegue se mostrar. Esse grupo de psicanalistas sabe bem o que eu estou falando. Às vezes, numa primeira consulta, a pessoa chega, com uma dor, né? E a gente começa a conversar, o que te traz aqui e tal. E na verdade, a dor da pessoa é uma dor da alma. E é isso que a homeopatia tem a ousadia e é o que ela tenta tratar. Né? Então, ela trata primeiro emocional. Mas hoje, então, é difícil um homeopata conseguir trabalhar com você com um medicamento só. Então, por isso que às vezes você que trata com homeopatia pega aí uma receita com vários remédios. E a outra questão são as doses ultra diluídas. Medicamento homeopático, existe até aí uma linha de perseguidores da homeopatia que fala que ela é placebo, porque dentro do remédio homeopático não existe mais princípio ativo. A homeopatia trabalha com energia. É uma linha diferente, é energia. Né? Então, é por aí. Em 1840, desembarcou no Brasil um médico francês chamado Benoit Moore. O povo naquela época chamava ele Bento, que tinha dificuldade de pronunciar. E esse Benoit Moore, ele é um médico francês e a França já conhecia a homeopatia. E quando ele desembarca no Brasil, ele tentou implementar no currículo da faculdade de medicina a homeopatia, mas ele foi rechaçado. Naquela época, 1840, foi rechaçado. A medicina, o conselho alegava que isso não era ciência e não aceitaram. Então, o que o Benoit Moore fez? Como ele era um apaixonado pela homeopatia, ele convida líderes de comunidades, líderes comunitários, na sua grande maioria, líderes religiosos. Então, vieram padres, pastores, freiras, líderes de centros espíritas, estudar homeopatia com o Benoit. Então, o que aconteceu? Ele ficou no Brasil, acho que uns 5, 6 anos, e ele ficou muito chateado, porque o grupo de médicos não o aceitavam. E ele volta embora. Só que quando ele voltou embora, ele já deixou a sementinha plantada. Ele já deixou a escola de homeopatia, que ensinava geralmente para esses líderes religiosos, e é daí, inclusive, que a homeopatia, ela por muito tempo, na verdade até hoje ainda, existe entre o povo cristão uma rejeição em relação à homeopatia, achando que ela tem uma ligação com o espiritismo. Então, aquelas pessoas que olham para o espiritismo com um olhar negativo, acham que a homeopatia nasceu lá dentro, e não é assim. Na verdade, foi graças ao espiritismo que a homeopatia se manteve no Brasil por muitos anos, né? E aí, o que aconteceu? Eu acho assim, legal falar que muitos médicos daquela época, às vezes estava tratando lá de um senhorzinho que havia muito tempo tinha lá um problema sério de saúde, né? Às vezes ele já era seu paciente 10 anos, 15 anos, e um dia ele encontrava esse senhorzinho e perguntava: mas o senhor sumiu, não voltou mais no consultório? E esse senhorzinho respondia: não, mas eu fui lá no centro espírita, eles me deram uma gotinha e eu sabia, né? Estou indo lá quando eu preciso, vou lá ou no padre, ou no pastor, ou na freira.
Então, mas isso chamou a atenção dos médicos. Eles pensaram, olha, o que tem nessas gotinhas que está levando esse povo que fica aí 10, 15 anos com tratamento e não melhora, e de repente vai tomar essas gotinhas e a pessoa melhora. Então, em 1980, o Conselho aceita, autoriza que os seus médicos possam estudar a homeopatia e atuar em homeopatia. Até então era proibido, eles não poderiam fazer isso. O único detalhe é que, então, a homeopatia que ficou no Brasil por cerca de 1840 até 1980, na mão de leigos, de pessoas, entre aspas, práticas, que só estudavam aquilo que o Benoit ensinava no curso, quando o Conselho de Medicina autoriza que seus médicos possam atuar com a homeopatia, eles também tentaram impedir que essa medicina que estava sendo divulgada entre leigos, eles queriam impedir que isso ocorresse. Então, eles começaram a ir para cima desses homeopatas leigos para tentar barrar, para que só eles ficassem com a homeopatia. Então, mas a homeopatia no Brasil para terapeuta não médico é legalizada, existem documentos para isso, e o curso que o médico faz é exatamente o mesmo curso que o homeopata não médico faz. Para entender de homeopatia, você não precisa entender de fisiologia humana. Por acaso eu entendo, porque eu sou bióloga, mas não tem necessidade. Você precisa entender de emoções. Eu vou tentar correr aqui, eu até tinha pedido para o Orlando passar um Você quer, slide aí, mas eu vou tentar correr para poder sobrar tempo para a gente poder você quer que eu conversar mais. projete? Você falou alguma coisa, Orlando? Você quer que eu projete a tela sua ou não tem necessidade? Eu acho que não, porque eu não sei, tá dando para entender assim, ou tô falando demais, como é que tá? Eu acho que tá bom. Tá bom. Tá. Tá. Deixa eu passar aqui. É que eu vou tentar fazer um pouquinho de pressa. Tá ótimo assim, Sila. Olha, na última live que eu participei aqui no grupo, teve eu não me lembro se ela era farmacêutica, mas ela falou, se não me engano, de farmacologia. E ela falou um pouquinho dos hormônios da felicidade. Então, o nosso organismo, ele precisa desses hormônios para poder manter o nosso equilíbrio emocional, porque quando você tem aqueles hormônios que são, entre aspas, chamados de hormônios da felicidade, quando ocorre uma baixa muito grande de hormônios da felicidade, você começa a ter problemas, né, no emocional, e daí ele vai se transformar em problema físico. É isso que a homeopatia acredita. Então, nós temos aí a dopamina, que os baixos níveis podem interferir, por exemplo, na capacidade de manter o foco. A ocitocina é o hormônio do abraço. Então, se você quiser produzir ocitocina, abraça, né? No momento a gente está tendo essa dificuldade de abraçar, mas a endorfina, com a atividade física, você consegue produzir endorfina. E a serotonina, às vezes você conversar com alguém, né, você ter a empatia daquela pessoa, você fabrica esse hormônio. Então, nós precisamos dele. Eu quero falar para vocês um pouquinho de uma, só um pouquinho, uma pesquisa que foi feita na Finlândia. Gente, ela tem na internet, se você quiser procurar lá. Pesquisa na Finlândia sobre emoções. Tem lá, é muito legal. E eles conseguiram colocar no equipamento pessoas, submetiam a pessoa a uma determinada emoção, e aí o equipamento ia mostrar qual parte do organismo da pessoa tinha reação, ia ser afetada. E isso foi muito legal, porque isso é uma pesquisa recente, gente. Acho que ela deve ter uns 2 anos.
Então, essa pesquisa, ela veio mostrar aquilo que Hahnemann já falava há muito tempo, né? Que o emocional afeta o nosso orgânico. Na verdade, é a linha também o psicanalista também entende isso, né? Que trabalha nessa linha. Então, na pesquisa feita na Finlândia, eles viram assim, ó, que a tristeza e pessoas que não aceitam a opinião dos outros têm um estômago altamente afetado. A enxaqueca são pessoas perfeccionistas, excesso de preocupação. Braços e articulações, pessoas que não aceitam mudanças. Os rins, insegurança. Tanto que o pânico para essas pessoas aumenta de diurese. Garganta são pessoas que reprimem alguma situação, engole o problema. Ombro é aquele que carrega o mundo. Perna, pessoas travadas, que não querem sair do lugar. E. Peraí. Tá, então, agora eu vou começar a falar um pouquinho da minha. Eu vou tentar resumir aqui para sobrar tempo para vocês poderem ouvir casos, né? Mas, de qualquer forma, esse aqui é um caso meu. Eu fiz a minha especialização em Curitiba, e daí eu precisava colocar ela em prática aqui, em Londrina. E eu não sabia como fazer. Daí os meus professores me orientaram a achar ou um asilo, ou um próprio hospital, uma creche, para eu poder fazer o meu estágio. E eu, então, conversei com um padre de uma igreja aqui de Londrina, numa comunidade grande, inclusive aqui no Cafezal, e daí eu fui colocar em prática, então, o meu curso lá, né? A minha prática foi feita lá. E essa igreja Cafezal, ela é fantástica, gente. Eu não sei se todas as outras igrejas católicas estão com essa ação, mas eu achei maravilhoso. O padre lá da igreja, ele tinha aberto as portas da igreja para o posto de saúde. E ele, então, dentro da igreja, tinha nutricionista do posto que fazia um trabalho em equipe. Essa nutricionista atendia grupos grandes na igreja. Assim como tinha educador físico, tinha 2 psicólogas que atendiam lá. E as pessoas que eram atendidas ali na igreja já eram pessoas assistidas pelo posto de saúde. E aí, quando as 2 psicólogas ficaram sabendo que ia ter uma homeopata que ia atender no posto, elas quiseram conversar comigo para que eu desse prioridade para atender casos de fibromialgia. E o que é a fibromialgia? É uma doença reumatológica, é muito frequente na grande maioria em mulheres, né? A pessoa sente muita dor e geralmente a pessoa sente dores, fadiga, formigamento, tem distúrbio do sono. E é bastante comum os médicos tradicionais, alopáticos, eles costumam tratar dessas pessoas com remédio para dor e também remédio para depressão. Então, quando eu atendia aquelas pessoas que passavam por uma longa anamnese, essas pessoas geralmente elas vinham tomando remédios como Velija, Tramal, Pregabalina, Gabapentina, Fluoxetina, Mideton, Escitalopram e aí vai. E foi lindo, porque quando eu comecei a atender, para todas essas pessoas da fibromialgia, eu sempre pedia para que ela desse uma nota na dor que ela sentia. Então, era uma nota de 0 a 10, né? E geralmente elas davam 9 ou 10, né? E daí, assim, ao longo do tratamento, 1 mês, 2, 3, às vezes eu já perguntava, eu sempre perguntava, qual a nota você dá para sua dor hoje? E a pessoa ia reduzindo a dor, ia reduzindo a dor. E ao longo do tempo, o médico ia tirando alguns daqueles medicamentos que a pessoa tomava. Entendeu? Porque, por exemplo, se ela está controlando a ansiedade dela, o emocional dela com a homeopatia, ela não precisa mais de um escitalopram, uma fluoxetina. E automaticamente as dores iam reduzindo.
Então, acabava também, parava também com Velija, com a gabapentina e etc. E assim, para falar que a homeopatia ela é totalmente emocional, então lá naquela igreja, no Cafezal, o primeiro homem que eu atendi lá, eu atendi o casal, a mulher e o homem. Os dois tinham dores terríveis, dores terríveis. E quando esse senhor chegou, sentou na minha frente, ele teve uma crise de choro, ele chorou assim, olha, foi... acho que ele levou uns 10 minutos chorando, né? E o caso dele era dor, né? E aí, quando eu atendi esse senhor com homeopatia, e foi lindo, porque em 30 dias, no retorno dele, ele volta outra pessoa. Foi assim, maravilhoso, sabe? E qual era a dor dele? Era uma mágoa muito terrível que ele tinha no âmbito familiar. Então, assim, quando a gente trata essa mágoa, não significa que ele deixou de sentir a mágoa, mas ele deixou de somatizar, de transformar aquela mágoa que doía demais, né? Ela começa a doer menos, ela começa a doer menos. Então, foi muito lindo. Então, da minha experiência lá desse grupo que eu atendi, muitos eu ainda atendo. Dentro do meu voluntariado, eu ainda os atendo, alguns deles. Porque daí o que acontece? A pessoa vai fazer uma cirurgia no dente, manda mensagem para mim, Leusa, você tem uma homeopatia para quando a gente vai fazer cirurgia no dente? Então, aquela pessoa do meu voluntariado, eu mantive. E assim, a homeopatia, gente, tem mais de 300 terapias que no passado eram chamadas de alternativas, né? Eu posso falar da homeopatia, que é a que eu mais conheço. Ela age no emocional e no físico, ela não tem contraindicação, o custo da homeopatia é muito baixo, os remédios homeopáticos custam... hoje, esse remédio que foi criado contra a Covid, acho que é o mais caro aqui em Londrina. Está na faixa dos 30 e poucos reais, eu acho. Acho que é isso. E todo mundo pode usar, adulto, idoso, criança, bebê, todo mundo pode. A homeopatia também consegue tirar o doente da dependência de remédios controlados. Então, a pessoa vem... eu não tiro nada, quem tira foi o médico que passou, entendeu? Sileuza, mas eu posso levar a homeopatia junto com aquele medicamento que eu não posso ficar sem? Deve levar junto, porque você vai alcançar uma melhora que aos poucos o seu médico vai reduzir, né? E mais uma coisa que é importante, pode causar um desconforto nos primeiros dias. Eu quero dizer para vocês assim, eu trabalho com potências baixas, e geralmente potências baixas não causam desconforto, muito raramente causa desconforto. Ceusa, mas e todo mundo vai responder de forma positiva com a homeopatia? Depende. Tem pessoas que, quando tem dor de cabeça, um remédio comum para dor de cabeça já vai resolver. Tem gente que vai precisar de uma neosaldina e tem gente que vai precisar do tramal, né? Então, o que eu quero dizer é que tem pessoas que na homeopatia responde poucas horas, tem aqueles que vai demorar dias e vai ter aqueles que não vai responder homeopatia. Como que vai saber? Só usando. Não tem como medir. É igual quando você vai no médico, ele passa tramal para você, vai funcionar? Tem gente que não funciona. Você vai ter que tomar uma gabapentina, que é um bloqueador, né? A homeopatia, ela é linda também, porque ela pode ser usada em plantas e animais com sucesso. Então, para aquele grupo que fala que a homeopatia é placebo, ela atua em animais. E é isso. Acho que... Aí eu tenho, assim, muitos casos para falar para vocês, né? Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Sila, primeiro... Sim, primeiro eu quero te agradecer por compartilhar seus conhecimentos. Eu adorei aprender tudo isso contigo.
E a minha pergunta primeira é sobre essa medicação que foi criada para tratar ou para minimizar os efeitos do Covid, se ela funcionaria ou substituiria a vacina. Não, ela. Tá me ouvindo? Sim. Então eu coloquei o microfone para te ouvir melhor. Não, ela não substitui a vacina. Ela, o que ela vai fazer é melhorar a imunidade, a sua imunidade. Ela melhora a sua imunidade. Só que assim, por exemplo, na Índia, logo quando começou a pandemia, eles deram um remédio lá que eu passo para vocês sem nenhum problema. Para mim, quanto mais pessoas estiverem usando homeopatia, melhor. Tem um remédio, mas eu posso depois até passar a receita, porque, por exemplo, esse remédio que foi feito para melhorar a imunidade contra o Covid, quando ele saiu, o laboratório mandou uma mensagem, quando as farmácias compravam a matriz, já havia uma orientação dos laboratórios para não vender sem receita. Precisa ter um homeopata conduzindo o tratamento desse remédio. Mas esse outro que eu vou falar agora, você compra na farmácia, basta você ligar lá e você compra. Não precisa ter um homeopata te acompanhando. Esse remédio que foi usado na Índia, o nome dele é Arsenicum album, né? Não precisa usar em potências altas, porque igual eu falei que uma dinamização alta, ela pode te dar um desconforto, e daí se você não tiver um homeopata junto com você para te socorrer, você vai ficar com esse desconforto sem saber o que fazer, né? Então, o nome desse remédio é arsênico album. Estou passando aqui no chat. Bom, mas eu acho que eu respondi a sua pergunta. Ele não substitui. O que ele vai fazer é melhorar a imunidade. Sim, porque a imunidade, esse aumento na imunidade é também o que a vacina faz, né? Ativando os anticorpos. Então, mas de qualquer forma, olha, se você falar assim para mim, Leusa, você como homeopata, o que você acha da vacina? Eu quero dizer para vocês que eu participo eu participei de todas as lives que a Associação Médica Brasileira de Homeopatia fez desde o começo da pandemia. Eles criaram uma live, era toda quinta-feira à noite, esse grupo se encontrava, acho que desde abril até o final do ano. E a grande maioria dos homeopatas são totalmente desfavorável ao uso das vacinas. Só que não é da vacina do Covid, é de qualquer vacina. Só que você nunca é desfavorável por causa dos maus efeitos que a pessoa pode ter no uso de vacinas. Mas só que tem uma boa notícia. A homeopatia também tem um remédio que você pode tomar antes e após tomar qualquer vacina. Por exemplo, bebês. Eu tenho pessoas que me procuram, eu não costumo atender bebezinho, mas ultimamente eu não tenho como fugir. Eu tenho sido procurada por mães, na verdade eu tenho sido procurada muito mais pelas avós, preocupada com o bebezinho recém-nascido, netinho recém-nascido, e essas mães, às vezes, elas estão em algum desses grupos que são totalmente anti-vacina, e elas chegam para mim para se aconselhar, se Leus, e agora? Eu dou a vacina ou não? Então, assim, eu tenho um autor de um livro, esse cara, não sei. Eu tenho um autor de um livro homeopático, inclusive, ele é autor de livro de homeopatia para criança. E ele teve paralisia infantil. Então, ele próprio fala que ele não aconselha as pessoas a não tomarem vacina. E ele orienta cada vacina que você vai tomar, que remédio você deve tomar para evitar o que a gente chama de maus efeitos futuros, entendeu? Então, por exemplo, o que os homeopatas do mundo estão fazendo? Nós vamos tomar uma homeopatia 2, 3 dias antes da vacina do Covid,
e uma semana depois da vacina do Covid. Passa isso para a gente, Sila. Eu não entendi? Se você puder, passa isso para a gente também, porque, bom, eu não sei os outros, mas eu, em princípio, eu também sou contra as vacinas de uma forma geral, pela consciência de um homeopata, né, com quem eu vinha me tratando, e ele já me passava esses cuidados, assim, né? Mas na impossibilidade de se abster da vacina, é importante conhecer esses outros cuidados para minimizar danos futuros, até porque essa em especial não houve tempo suficiente para ela ser amadurecida, né? Em laboratórios, pesquisas e tal, a gente não tem tempo de pesquisa ainda. Mas olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: o pessoal das áreas, especialmente das áreas biológicas, né, que aqui no grupo deve ter várias pessoas de área biológica, não sei, eu não conheço o grupo inteiro, mas todo mundo que estudou lá no passado, quando as vacinas surgiram, o povo também não queria vacinar, eles também tinham medo. E hoje o medo ainda é maior por causa da facilidade que a gente tem da internet, das mídias, né? A pessoa, por exemplo, eu não sabia, eu fiquei sabendo através dessa avó que veio me procurar com esse bebezinho, para tratar do bebezinho, que existia grupos na internet totalmente anti-vacina e que eles orientam as mães a não vacinar as crianças. E, assim, a homeopatia, estudo, eu poderia fazer uma aula de 1 hora falando sobre os maus efeitos da vacina, né? Não vou poder discorrer sobre isso aqui agora. Mas qual foi a minha orientação para essa mãe? Eu falei, mãe, o autor desse livro aqui, ele tem paralisia infantil. E ele fala que se ele tivesse tomado a vacina, ele não teria tido a paralisia infantil. Então, hoje, se a gente tem uma homeopatia que pode evitar um mau efeito futuro, mas, Sileuza, que mau efeito futuro é esse? A febre? Não, não é isso. O mau efeito de você... Porque, por exemplo, hoje um medo muito grande é da vacina, aquela que está sendo feita com RNA, que é a vacina que está sendo feita de forma diferente. Se eu pudesse escolher qual vacina tomar, com certeza eu tomaria a Coronavac. Por quê? Porque ela está sendo feita da forma que todas as vacinas no passado eram feitas, com vírus atenuado, entendeu? E a vacina da... Eu não estou lembrando da qual. Eu não lembro se é a da AstraZeneca, não sei. Que é feita com o RNA. Então, esse É da Pfizer? RNA, que é a da Pfizer, acho que é a da Pfizer. Essa vacina, para vocês terem uma ideia, a homeopatia já criou, esse laboratório de São Paulo, ele já criou os 2 remédios para essas 2 vacinas principais que estão no Brasil. Então, já existe um remédio homeopático para você tomar, ele chama Coronavac mesmo, vacina homeopatia Coronavac. Mas, assim, eu acho que Londrina nem tem. E, por exemplo, quando saiu a homeopatia contra o Covid, né, para melhorar a imunidade, eu era uma das pessoas que fui convidada para entrar no grupo de teste das 300 pessoas. Mas como eu já tomava remédio homeopático, eu não quis, porque para eu tinha que assinar um termo que se eu fosse tomar, se eu fosse ser uma das experimentadoras do remédio do corona, o remédio chama Coroninum. Então, eu tinha que assinar um termo dizendo que eu abria mão de qualquer outro tratamento para ficar usando só aquele remédio, entendeu? E naquele momento eu não tinha condições de fazer isso. Mas teve lá um monte de gente que fez, né? E daí, essa mesma empresa que fez esse remédio, que é o Laboratório HN Cristiano, então ele já fez o remédio da Coronavac, né? E como que eles fizeram? Eles pegaram vidros vazios da Coronavac, pegaram em lugar que vacina, os vidrinhos que vão ser jogados fora, e lá dentro sempre ainda contém traços da vacina, né? E a homeopatia consegue produzir remédio com esses traços. Então já foi feito.
Mas, Sileuza, e daí? Eu vou ter que comprar? Não. Na minha opinião, a gente tem um outro remédio dentro da homeopatia, e não é só na minha opinião, né? Um grupo grande de homeopatas entende que a gente já tem um remédio que consegue resolver essa questão. Então, não precisa vir esse remédio de longe, não. Porque da outra vez, eu fui a primeira pessoa em Londrina a tomar esse remédio chamado Coronino. Eu encomendei ele da própria Daiane Cristiano, meu veio de São Paulo, comprei para mim, para a família. Então, nós estamos tomando esse remédio desde que ele saiu, acho que foi final de julho, né? Agora não, agora ele já tem. Aqui em Londrina, as duas únicas farmácias que me disseram, que me avisaram que receberam esse remédio é a Mariflora e a Angel Pharma. Mas isso foi lá no começo. Agora, eu acho que todas as farmácias homeopáticas já devem ter. Esse coronino, então, ele é indicado como para trabalhar a imunidade, seria isso? Inclusive, para melhorar a imunidade. Inclusive, a doutora Amarilis, que é a doutora Amarilis, é a farmacêutica responsável pelo laboratório HN Cristiano. Porque no começo, quando surgiu esse remédio, nos grupos de homeopatia, algumas pessoas falavam assim, gente, agora tem uma vacina homeopática. E aí ela proibiu todo mundo de falar de vacina, porque não é vacina, né? Ele é um remédio que ele vai melhorar a sua imunidade com um pouco mais de especificidade para esse fim, entendeu? Para esse fim. Agora, como que é uma consulta homeopática? Quando você passa por uma consulta homeopática, a anamnese é bem longa e ali, para escolher um remédio homeopático para você, leva-se em conta o seu emocional, leva em conta o que você já passou na vida, alguma mágoa que você guardou, algum medo que você guardou, mas leva em conta também os seus gostos alimentares, suas preferências alimentares, leva-se em conta também se você gosta, nessas preferências alimentares, você gosta de ovo, tem um remédio bem específico que vai atuar. Se você dorme do lado direito, se você é uma pessoa friorenta, então o remédio ele vai escolhido baseado numa série de sintomas que você apresenta. É que na homeopatia a gente chama de sintoma até o lado que você dorme, não só aquela sua queixa, a sua queixa principal que te trouxe aqui. Então, você chegou aqui, por exemplo, com uma. Eu vou contar um caso para você, vou tentar reduzir, que eu estou vendo que nós estamos sem um pouco tempo. Eu ia uma vez por mês para Maringá e eu ficava uma semana lá, porque meus pais, de muita idade, moravam lá. E eu tenho uma prima que mora em Maringá e sabe que eu sou homeopata. Então, o que aconteceu? Eu transformei a casa da minha mãe, um espaço lá da minha mãe, quase que em consultório da família, né? Eu atendi todo mundo lá. Eu tenho uma prima em Maringá, que ela tem uma parente do marido dela que mora em Foz do Iguaçu. E ela tem uma menininha que na época estava com 10 anos. Essa menina, gente, tinha 2 anos que sofria com dores que ninguém conseguia explicar, justificar por meio de exame. Não tinha justificativa física, orgânica das dores da menina. É assim, uma semana ela ficava acometida com dores terríveis no joelho. Aí ia para a escola mancando, né? Daí a pouco era dores abdominais. E os remédios da menina era só droga muito forte para cessar as dores, porque um remédio comum desses do dia a dia que as pessoas têm não resolvia para a menina. E então, daí a pouco era enxaqueca, aquela enxaqueca que era terrível. E era sempre de manhã, era por volta de 10 horas da manhã. Dava até a impressão de ser um problema na escola. Mas não, a menina era feliz na escola, ela adorava a escola. Mas só que assim, tinha dia que a mãe levantava de manhã, já dava o remédio para a menina e falava: hoje você vai para a escola. Quando chegava na hora do intervalo, a escola ligava: ó, a sua filha não está aguentando de dor, pode vir buscar.
E aí, gente, a mãe entrou em contato comigo, eu atendi essa menina na sala da minha mãe. A mãe, numa vez que eu fui para Maringá, nós marcamos e a mãe veio de Foz do Iguaçu e eu atendi a menina. E aí, conversando com a menina, eu senti que a menina, a família tinha se mudado para Foz do Iguaçu havia 2 anos. Ó, 2 anos que a menina sofria de dores. E quem cuidava da menina em Maringá era a avó materna. E a mãe trabalha, a mãe é uma professora universitária, e a mãe trabalha, o pai trabalha. Então, o que aconteceu na cabeça dessa menina que ela não conseguia verbalizar? Quem vai cuidar de mim? Mas ela não conseguia falar isso. A manifestação do medo dela era em dor. E aí, assim, entramos com a homeopatia, uma homeopatia que a mãe gastou R$ 50. Gente, a mãe tinha feito todo tipo de exame dessa menina. Todo tipo de exame. O último exame que eles fizeram, uma tomografia da cabeça dela, por causa das dores, o médico que fez falou assim: mãe, você vai ter que levar essa menina no neuro. Né? E nessa hora, antes dela levar a menina no neuro, essa prima fala para ela da homeopatia, essa menina começa a usar. Tratei dessa menina por uns 8 meses. Acabei tratando da família inteira, né? E assim, por que eu estou contando esse caso? Porque para mim, esse caso ele já foi até publicado. Eu estou publicando, ele está para sair numa revista de homeopatia, porque foi feito um monte de exame. E qual era o problema da menina? Era emocional, era o medo de ficar, tipo assim, quem vai cuidar de mim? Antes era minha avó que tinha tempo para mim. Agora minha mãe trabalha demais, meu pai trabalha, e eu, como é que eu vou ficar? Tem uma pergunta do Ferdinando que ele fez já faz um tempinho, só para. Ele coloca assim: floral é considerado homeopatia? Essa é a pergunta dele. Não, não, não é. Não. Aliás, eu tinha colocado numa tela que eu ia colocar aí a alopatia. O que é alopatia? Remédio tradicional de farmácia. Os florais, eles também são remédios que trabalham com energia. O que existe de comum entre o floral e a homeopatia é que os dois trabalham com energia. Mas o floral, ele é menos complexo que a homeopatia. Ele é feito só de flores, né? E é menos complexo. E a homeopatia, não. A homeopatia é feita dos 3 reinos. Ela é feita do vegetal, o animal e mineral. E também ela é feita, por exemplo, com partes de órgãos. Por exemplo, vamos falar agora do problema grave que está acontecendo agora no mundo, né, que é a questão pulmonar. Existe um remédio na homeopatia que foi feita de pulmão, e daí a energia dela vai equilibrar quando a pessoa, essa é a ideia. Claro que esse remédio sozinho não vai atuar, gente. É preciso usar um remédio a gente chama de remédio de fundo, né? O remédio de terreno, né? E daí esses outros remédios, por exemplo, feitos com pulmão, por exemplo, eles são chamados de organoterapia, é uma terapia feita a partir de órgãos. Existe também a terapia feita através de hormônios, por exemplo, tem da adrenalina, tem da dopamina, tem de tudo isso, tem da melatonina. Sila, nessa linha, você conhece os produtos da Physioquantic, moduladores frequenciais? Eles estariam na mesma linha que trabalham com a energia informacional? Então, na verdade, eu não conheço esses moduladores vibracionais, mas se não me engano, eles são à base de florais, não é? Eu não conheço. Não conheço. Ó, o que existe